誰でもないさ君の番だよ逃げ出しちゃいけない誰でもないさ君の番だよ Dare, se eu pegar essa palavra sozinha, significa quem. Só que falando desse jeito aqui, ó, dare demonai. Dare demonai. Não é ninguém, no sentido de não é mais ninguém, né? Não é outra pessoa. Sa é mais um jeito de falar, para deixar um pouco mais informal. Eles colocam algumas vezes esse sa em pontos da frase. Igual a gente fala tipo, ouviu. Essas palavras assim que deixam com um tom um pouco mais casual a frase, mas que se a gente tirar da frase não necessariamente vai mudar o sentido. Mesmo caso aqui do sa em japonês. Dare demonai sa. Viu? Não é mais ninguém, não é nenhuma outra pessoa. Kimi no ban da yo. Kimi no ban. Kimi é você. É um jeito de falar você. Se eu estou falando que kimi no ban é tipo, é a sua vez, né? No sentido de é o seu momento, é você agora, é a sua vez. Kimi no ban da yo. Terminando com dayo, com desu yo, eu também dou uma intensidade na frase. Não é mais ninguém, então não é outra pessoa. Kimi no ban da yo. É a sua vez. Nigedashichai ikenai. Dare demonai sa kimi no ban da yo. Nigedashichai ikenai. Primeiro, vamos ver essa estrutura aqui, ó. Esse cha ikenai. Essa forma aqui dos verbos é o te wa ikenai. Quando a gente vê um verbo nessa estrutura aqui, ó, alguma coisa te wa ikenai, tô falando que não pode fazer essa ação. Vai variar de acordo com o verbo que estiver nessa estrutura. Por exemplo, haite wa ikenai. Aqui a gente tem hairu, que é entrar. Se eu coloco esse verbo na forma te, ele vai virar haite. E daí o te wa ikenai é uma coisa que não pode fazer. Haite wa ikenai. Não pode entrar, certo? Hairu, entrar. Se eu falo haite wa ikenai, estou falando que não pode entrar. Eu poderia usar essa estrutura aqui com qualquer outro verbo. Iku significa ir. Ite wa ikenai. Não pode ir. Por exemplo, taberu, comer. Tabete wa ikenai. Não pode comer. Varia aí de acordo com o contexto, mas a gente pode usar com qualquer verbo. E daí, se for pegar essa estrutura numa versão um pouco mais informal dela, esse te wa, ele vira cha. É como se estivesse falando rápido, né? Te wa cha. Ou seja, haite wa vai virar haicha. Haicha. Haicha ikenai. Mesma coisa. Não pode entrar, só que é uma variação um pouco mais informal. Exemplos. Mado o akete wa ikenai. Mais exemplos usando essa estrutura, né? Mado, janela. Se eu falo mado o akeru, abrir a janela. Só que eu peguei esse akeru, de abrir, e coloquei no tópico aqui na estrutura que a gente está estudando. Akete wa ikenai. Não pode abrir. Daí eu indico com o que não pode abrir, que é a mado, a janela. Não pode abrir a janela. Kyou shiken ga aru kara chikoku shite wa ikenai. Kyou, hoje, shiken ga aru. Shiken é prova, exame. Shiken ga aru, estou falando que tem prova. Kara, como tem prova, por conta disso, chikoku shite wa ikenai. Aqui a gente tem o verbo chikoku suru, que é atrasar. Coloquei na forma te wa ikenai. Chikoku shite wa ikenai. Não pode atrasar. Hoje tem prova, então não pode atrasar. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui, eu poderia falar essas duas frases de um jeito um pouco mais informal também, transformando o te wa em cha. Akete wa ikenai, eu poderia falar akecha ikenai. Shite wa ikenai, eu poderia falar shicha ikenai. Mesma coisa, só que mais informal. Então aqui, voltando para o trecho da música, a gente tem o nigedasu, que é fugir, sair fugindo, aí, correndo. Dashite wa ikenai seria o jeito normal desse verbo, nigedashite wa ikenai. Só que falando de um jeito mais informal, virou nigedashicha ikenai. Então, não pode fugir, tá? Está sendo usada essa estrutura aqui, te wa ikenai. Bem importante, aparece bastante ela.
Não é mais ninguém, é a sua vez, você não pode fugir disso. Dare demo nai sa. Kimi no ban da yo. Nigedashichaa ikenai. Gostou desse corte? Não esquece de entrar aqui no nosso canal, na aba ao vivo, para você assistir a aula completa desse corte aqui. E toda semana a gente tem lives extensas, aprofundando bem aqui no conteúdo, ó, de 40, 50 minutos. Então se inscreve aqui no canal, acompanha nossas aulas ao vivo, tudo de graça toda semana para você.